Olá, boa noite a todos. Bom, o Benfica perdeu 3-1 contra a Real Sociedade. A Real Sociedade qualifica-se à nossa custa, tem em primeiro lugar no grupo. 4 jogos, 3 vitórias, um empate e 0 derrotas. 10 pontos, 7 golos marcados e 2 sofridos. Portanto, a Real Sociedade, mais uma vez, está de parabéns porque qualificou-se e realmente ganhou ao Benfica com justiça. Portanto, um resultado construído em 30 minutos. Ainda falharam um penalti e ainda tiveram 2 golos anulados. Portanto, inquestionável a vitória da Real Sociedade perante um Benfica que apresentou-se muito frágil, muito carente, sem ideias, completamente perdida em campo, principalmente numa primeira parte que foi uma vergonha, uma equipa completamente sem vergonha que se apresentou na primeira parte. Pronto. O 3-4-3 de facto não funcionou. Poderá não ser apenas erro. O problema poderá não ser apenas o sistema de jogo, acho que tem também muito a ver com o foco que os jogadores não tiveram, com a intensidade que os jogadores não tiveram e com a atitude que os jogadores não tiveram. Portanto, os golos também foram de falhas individuais, quer dizer, o Florentino faz um passe, de facto não é muito bom, o Otamendi está distraído, enfim. Há muitos erros individuais dos jogadores, há erros do treinador na forma como montou a equipa e na falta de estudo que aparentemente não o fez, aparentemente, não sei se fez ou não, mas não parece que tenha feito um estudo, pelo menos eficiente, da equipa adversária, e o Benfica acaba por perder por 3-1, até poderia ter perdido por mais, num resultado justo, onde venceu a melhor equipa. Percebe-se que, de facto, a Real Sociedade queria ganhar o jogo, percebe-se isso tudo, e percebe-se que, de facto, o Benfica não teve a altura da Champions, e realmente o Benfica provou que esta temporada não é uma equipa de Champions League com estes resultados. A Liga Europa ainda é possível, se bem que difícil, tem que ganhar, o Benfica vai ter que ganhar o seu jogo, os seus 2 jogos, que ainda restam, e tem que esperar que o Inter ganhe ao Salzburgo. Portanto, é complicado mesmo, a Liga Europa é complicado. Portanto, acho que está aqui, tem que se analisar bem o que é que se passou, a equipa tem que analisar aquilo que correu mal. A segunda parte, de facto, foi melhor, o Benfica arrancou bem na segunda parte, com um gol de Rafa. Depois também houve ali uma altura em que houve um jogador da Real Sociedade que se mandou para o chão, porque o Benfica, de facto, na segunda parte, houve uma altura que estava por cima do jogo. E os jogadores da Real Sociedade fizeram anti-jogo, quer dizer, este árbitro é um bocado fraquinho, não é? Porque o jogador da Real Sociedade mandou-se para o chão, depois foi só mesmo para queimar tempo, porque ele saiu, depois o árbitro mandou-o entrar e ele já estava a correr, parecia uma gazela. Portanto, é assim. Eu acho que esse jogador devia ter levado amarelo. Portanto, um jogador que simula uma paragem de jogo tem que levar amarelo. Enfim, na segunda parte também o árbitro não deixou o Benfica expressar o seu futebol, porque o Benfica, quando saía em ataque, o árbitro invariavelmente marcava faltas ofensivas do Benfica. Houve uma altura também que houve um jogador da Real Sociedade que tropeçou, o Rafa ia sair isolado, o jogador tropeçou e o árbitro marcou a falta do Rafa. Quer dizer, quando o Benfica, mesmo jogando mal e porcamente, quando o Benfica consegue sair com a bola e o árbitro anula as jogadas, já para não falar do que o Benfica ganhou um canto no final da primeira parte e o árbitro não deixou marcar o canto, quando, corrija-me se estiver enganado, eu acho que ele não, legalmente não pode fazer isso, tem que deixar que o canto seja marcado. Não é normal um árbitro apitar antes da marcação de um livre direto ou de um canto. E, portanto, apesar do Benfica ter merecido perder, a arbitragem também foi fraquita. Acho que a arbitragem foi fraquinho, o Benfica foi fraquinho, e a única coisa de jeito deste jogo foi mesmo a Real Sociedade, que fez um bom jogo e que mereceu a vitória. Também não percebi a situação dos adeptos estarem a mandar tochas. Quer dizer, mandar tochas já é mau. Mandar tochas para cima da pancada dos adeptos é péssimo. Depois, ainda numa altura em que o Benfica estava... O Benfica não confunde... Atenção às palavras. O Benfica, naquela altura, naquele momento específico do jogo, estava por cima, estava a atacar. Portanto, numa altura em que o Benfica estava a atacar, vão mandar tochas para interromper o jogo, é triplamente mau. É mau mandar tochas, é mau mandar tochas para cima de adeptos, e é mau mandar tochas numa altura em que o Benfica está num momento ofensivo. Não percebi, sinceramente. Agora tem que se analisar o que é que se vai fazer, se este esquema tático é para continuar ou não. É verdade que temos muitos jogadores lesionados. O Bata está lesionado, o Bernard está lesionado, o Coxo está lesionado, o Nesto está lesionado. Há poucas alternativas para as laterais. Esta situação do esquema tático, acho que qualquer esquema tático pode funcionar desde que bem interpretado. Hoje não foi bem interpretado o esquema tático. Nós tínhamos uma linha de 3 centrais que muitas vezes passavam a 5 defesas, porque mesmo os jogadores do Benfica estavam muito recuados, aliás, não havia pressão. O Di Maria passou completamente ao lado do jogo. Na segunda parte, no meu entender, no momento ofensivo, teve ali alguns momentos, mas no momento defensivo,
o Di Maria era inexistente, não fazia pressão, não pressionava, e faz-me confusão como é que um jogador de dimensão de Di Maria, num jogo europeu em que o Benfica está a perder, não demonstra uma outra atitude dentro de campo. Quer dizer, todos estiveram mal, mas um jogador que é campeão do mundo tem que ter uma atitude diferente quando a equipa está por baixo. E, portanto, o Di Maria tinha que correr e tinha que ajudar mais a equipa no momento defensivo. Não sabe, aprende. E de certeza que ele sabe. Quer dizer, ele sabe correr. E eu não o via correr. Mas não é só o Di Maria, quer dizer, todos estiveram mal. O Otamendi foi o único jogador que tentou na segunda parte, apesar de ter tido alguns erros defensivos na primeira e na segunda parte, tentou, subiu e teve uma atitude. Apesar de ter errado, teve uma atitude de capitão, uma atitude de líder, que foi dar a cara e ir à luta. Mas houve outros jogadores que deveriam também ter dado a cara e não deram, não é? Ter arriscado mais. E, portanto, basicamente não gostei da atuação do Benfica. Gostei da atitude na segunda parte de um ou outro jogador, como o Otamendi e o próprio Rafa, apesar de estar num mau momento de forma, tentou, mas estiveram todos mal. Mas o facto de terem tentado deixa aqui algum alento. Agora, aqueles que nem sequer tentam faz-me um bocado de confusão. O Jurasek também tentou, apesar de ser um jogador fraco. Não gosto de ser que o jogador é fraco, mas pronto, vamos ver se ele melhora, vamos dar moral ao Jurasek, vamos ver se o homem realmente consegue assegurar o lugar e fazer alguma coisa. Mas pronto, em termos gerais o Benfica não teve bem. Temos que perceber agora como é que vai ser contra o Sporting, não é? O Benfica acho que tem que ter uma atitude completamente diferente no jogo contra o Sporting e tem que ganhar o Sporting, não é? O Benfica já perdeu pontos contra o Boa Vista, contra o Casa Pia e não pode perder pontos em casa contra o Sporting. O Sporting é uma equipa que já vem há muitos anos com o mesmo esquema tático, com o mesmo treinador, com jogadores semelhantes e, portanto, temos que fazer aqui um bom estudo do Sporting, respeitar o Sporting e perceber que o Benfica é um clube que tem que ter uma outra atitude em campo. O Benfica não pode ser uma equipa passiva, tem que ser uma equipa ativa dentro de campo, uma equipa que vai em busca da bola, uma equipa que quer dominar o jogo e não uma equipa que está na expectativa. Portanto, acho que essa atitude de estar na expectativa acaba sempre por ser mal para uma equipa como o Benfica. O Benfica tem grandes jogadores, mas não está a conseguir ter bons resultados por culpa também dos próprios jogadores. Que eu vejo aqui alguns jogadores também, não podemos apenas apontar o dedo ao treinador. O treinador é sempre o principal responsável, porque é o líder da equipa, mas é assim, é o líder, mas calma lá. E os outros jogadores, porque é que também não jogam melhor? Porque é que não têm uma atitude diferente dentro de campo? Porque é que às vezes parece que estão distraídos, não é? Tem que haver mais concentração, mais foco, mais atitude. E portanto a equipa realmente hoje esteve muito mal, acaba por ser eliminada das Champions e mesmo a Liga Europa está complicada. São 5 derrotas em 17 jogos, o ano passado foi apenas 4 derrotas em 55, portanto as coisas realmente não estão da melhor maneira e temos que, de facto, melhorar. E já melhorar já no jogo contra o Sporting, é isso que eu espero. E não tenho mais nada de interessante para dizer, apenas recordar que o Benfica está em último lugar, com 1 golo marcado e 7 sofridos, 4 derrotas, e agora é tentar salvar a face, em termos de Champions, nos jogos que aí vêm, contra o Salzburgo fora e contra o Inter, salvo erro em casa. E é isto, pessoal. Forte abraço, fiquem bem, até uma próxima. E viva o Benfica!